Paz do Senhor, gente. Como estão vocês? Eu espero que vocês estejam bem. E nós estamos aqui, né? Rompendo. Já estamos indo para o 9º capítulo do livro de Jó. Estamos quase chegando a 1/4 do livro, né? Então vamos lá. A minha versão é a NVI, né? Como sempre gosto de lembrar, porque às vezes vocês querem ler a mesma versão que eu. Se você não tem na sua Bíblia é Almeida, é a NTLH, alguma coisa assim. É só baixar no celular, olhar no Google, né? Colocar lá capítulo de Jó 9, NVI, que vai sair no Google Chrome mesmo, você consegue ver. Então vamos lá? Vamos ler? Então Jó respondeu: Bem sei que isso é verdade, mas como pode o mortal ser justo diante de Deus? Ainda que quisesse discutir com ele, não conseguiria argumentar nem uma vez em 1000. Sua sabedoria é profunda, seu poder é imenso. Quem tentou resistir-lhe saiu ileso. Ele transporta montanhas sem que elas o saibam e, em sua ira, as põe de cabeça para baixo. Sacode a terra e a tira do lugar e faz suas colunas tremerem. Fala com o sol e ele não brilha. Ele veda e esconde a luz das estrelas. Só ele entende os céus e anda sobre as ondas do mar. Ele é o criador da Ursa e do Órion, da Pleiades e das constelações do sul. Ele realiza maravilhas que não se pode perscrutar. Milagres incontáveis, quando passa por mim não posso vê-lo. Se passa junto de mim, não percebo. Seu carregador estragou. Se ele apanha algo, quem pode pará-lo? Quem pode dizer-lhe: O que fazes? Deus não refreia a sua ira. Até o séquito de Raabe encolheu-se diante dos seus pés. Como não poderei eu discutir? Como então poderei eu discutir com ele? Como achar palavras para com ele argumentar? Embora inocente, eu seria incapaz de responder-lhe. Poderia apenas implorar misericórdia ao meu juiz. Mesmo que eu o chamasse, ele me respondesse, não creio que me daria ouvidos. Ele me esmagaria como uma tempestade e, sem motivo, multiplicaria suas feridas. Não me permitiria recuperar o fôlego, mas me engolfaria em agruras. Recorrer à força? Ele é mais poderoso. Ao tribunal? Quem o intimaria? Mesmo sendo eu inocente, minha boca me condenaria. Se eu fosse íntegro, ele me declararia culpado. Conquanto eu seja íntegro, já não me importo comigo, desprezo a minha própria vida. É tudo a mesma coisa, por isso digo, ele destrói tanto o íntegro como o ímpio. Quando um flagelo causa morte repentina, ele zomba do desespero dos inocentes. Ele zomba do desespero dos inocentes. Quando um país cai na mão dos ímpios, ele venda os olhos de seus juízes. Se não é ele, quem é então? Meus dias correm mais velozes que um atleta. Eles voam sem um vislumbre de alegria, passam como barcos de papiro, como águias que mergulham sobre as presas. Se eu disser, vou esquecer a minha queixa, vou mudar o meu semblante e sorrir, ainda assim me apavoro com todos os meus sofrimentos, pois sei que não me considerarás inocente. Uma vez que já fui considerado culpado, por que deveria eu lutar em vão? Mesmo que eu me lavasse com sabão e limpasse as minhas mãos com soda de lavadeira, tu me atirarias num poço de lodo
para que até as minhas roupas me detestassem. Ele não é homem como eu, para que eu lhe responda e nos enfrentemos em juízo. Se tão somente houvesse alguém para servir de árbitro entre nós, para impor as mãos sobre nós dois, alguém que afastasse de mim a vara de Deus, para que o seu terror não mais me assustasse, então eu falaria sem medo, mas não é esse o caso. Então, gente, olha só. Jó, a gente tem mais provas de que Jó, a intimidade de Jó com Deus não era uma intimidade profunda. Ele não conhecia a Deus como nós o conhecemos. Certamente ele descreve Deus com grande poder e as palavras dele estão corretas. Se a gente for olhar a soberania, o poder de Deus, ele realmente pode fazer todas essas coisas. Ele realmente é muito poderoso, né? Aqui fala que foi ele que criou as estrelas. Aqui fala que ele passa pela gente, a gente não o percebe. Aqui fala se ele apanhar algo, como que a gente pode evitar que ele apanhe isso. Aqui fala que Deus não refreia a sua ira, né? Que ele pode destruir tudo se ele quiser, e realmente ele pode. Aqui fala que ninguém consegue discutir com Deus e realmente não consegue. Aqui vai falar assim que ele é mais poderoso do que qualquer tipo de força, ele realmente é, né? Que ele pode destruir tanto o ímpio quanto o justo, ele pode. É, se você for olhar o poder, a soberania, a grandeza de Deus, realmente ele pode qualquer coisa e ninguém pode paralisá-lo, né? Na realidade, Jó estava meio apavorado, porque como que ele ia fazer Deus escutar ele? Né? Ele na cabeça dele, Deus, ele estava zangado com ele, e ele sendo inocente. Então, o que que acontece? As palavras de Jó, na cabeça de Jó, elas eram é, inúteis, né? Que, assim, quando você tem uma pessoa que está sofrendo por um tipo de sofrimento severo, quando você tem alguém que está passando por uma enfermidade muito grave, você vem com a teologia, você vem com argumentações, é desnecessário. Por quê? Porque a pessoa sabe, entendeu? Às vezes a gente vai falar, a gente vai atender uma pessoa que está passando por uma situação, por um sofrimento tão difícil, tão doloroso, tão complicado. Não adianta você ir lá para falar que Jesus é bom, que Deus abriu o mar vermelho, que o Deus não sei o quê. A pessoa não vai ser consolada, porque ela sabe, né? Jó sabia quem era Deus, sabia do poder de Deus, porém Jó estava experimentando um momento de injustiça, né? Então, assim, de Jó ali, ele estava indignado. E quando a gente está passando por um momento de dor, de sofrimento muito intenso, muito grande, nós precisamos entender que a indignação, ela brota no nosso coração, a gente fica irado, a gente fica nervoso e as palavras começam a sair da nossa boca de maneira que mais parecem agulhas para tentar ofender a Deus e tentar chamar a atenção de Deus. Essa, na realidade, era a tentativa de Jó, né? Quando eu leio aqui o livro, parece que Jó tá falando as coisas no intuito de Deus matar ele mesmo. Eu tenho a impressão que sabe? Quando ele começa a falar, parece que ele quer fazer de uma forma, já que Deus está chateado comigo, está nervoso comigo, deixa eu falar algumas coisas que vai aumentar ainda mais a ira de Deus, e aí eu morro, aí acaba comigo. Só que Jó, ele tá chateado pela situação, mas ele não está indignado
com o que sobreveio para ele, ele não culpa a Deus sobre o que veio a ele, né? Ele fala assim, ele tá irado comigo, ele tá chateado comigo, ele tá me punindo, só que eu não sei por quê. Por que que Deus não me fala? Por que que Deus não conversa comigo? Por que que Deus não me responde? Então, por que que Deus não me mata? Muito melhor morrer do que eu viver nessa situação. Então, assim, às vezes a pessoa está passando por uma prova tão grande, por uma situação tão grande, não adianta você ir lá, vir com a teologia em cima dela. Ela está precisando ouvir a voz de Deus, ela está precisando de socorro, ela está precisando de um respirar da parte de Deus, porque essa pessoa está sofrendo. Quando a gente sofre, a gente quer sair da situação. Tá doendo, tá machucando, tá sangrando, tá nos deixando desesperado, tá nos mantendo de forma que a gente fala, meu Deus, eu quero morrer. Quem nunca, né? Será que você não se lembra de um sofrimento tão intenso que a sua dor era dor de morte? Isso era Jó. Só que aí a gente vê, né, que Jó, ele não tem essa experiência com Deus porque ele acha que verdadeiramente Deus está virado com ele. Deus não está virado com ele. Cara, é uma situação, é uma história que traz arrepio, traz arrepio na alma da gente, que eu não sei nem se tem como arrepiar a alma, mas traz, porque pensa um homem justo, bom, um homem que sempre adorou a Deus, sempre, e ele sabe que a vida dele está nas mãos de Deus, né? Porque quando você vê o que ele fala no capítulo 9, ele fala assim, se Deus quiser fazer qualquer coisa, ele faz, e realmente faz. Então ele fala assim, então por que que Deus não me tira desse sofrimento? Porque vamos lembrar de novo, o problema de Jó não era os bens. Você via a integridade de Jó? Tanto que ele era um homem bom, um homem sábio, um homem totalmente com o coração convertido a Deus. O problema dele não era os bens, o problema dele era a saúde. Ele estava morrendo por causa das feridas e por causa da enfermidade. Ele estava desesperado, porque ele sabia que se ele tivesse saúde, ele começasse a trabalhar, ele ia sair daquela situação difícil. Mas com o seu corpo coberto de feridas, com o seu corpo saindo pus por tudo quanto é lado, como que você vai trabalhar? Como que você vai fazer alguma coisa? Não tem como, né? Então é uma situação muito complicada. Quando você vive um momento assim de dificuldade, um momento que você vai ver que realmente, né, Deus, ele poderia te tirar de sofrimento e fazer você entender que você precisa passar pelo sofrimento. Não é fácil, gente. Não é fácil. Você entender que você precisa passar por aquele sofrimento e pensar que Deus poderia te livrar daquele sofrimento se quisesse e Deus não te livra. Então, assim, naquele momento nós estamos falando assim, ah, Ana Paula, mas lá na frente, nós estamos falando agora, nós estamos no capítulo 9. Se lá na frente, no capítulo 40 Deus começa a mudar o negócio, Deus começa a trazer um alívio, mas aí, minha filha, vai passar mais 30 mais 30 capítulos para chegar, né? Então, pensa que Jó nesse nono capítulo, faz favor comigo aqui. Não tá fácil. E como que a gente deve fazer quando a gente se encontra, né, com uma pessoa que está passando por esse momento? Compreensão, amor, solidariedade, força. Tô aqui. O que você precisa agora? Como eu poderia melhorar a sua vida agora? Porque eu acho que a melhor coisa que a gente poderia fazer, se a gente tivesse ali, se a gente fosse uma das amigas, um dos amigos de Jó, era assim, Jó, eu nem faço ideia do quanto você está sofrendo. Eu nem imagino o quanto que você está sofrendo, porque eu nunca passei por algo nem tão perto do que você está passando. Mas eu estou aqui como sua amiga. Me fala algo que eu poderia lhe fazer agora, que poderia trazer para você um tipo de alívio. É o que nós devemos fazer. Quando não se tem palavras para pregar Deus, porque o sofrimento está tão grande que a pessoa não vai ouvir. Eu acredito, né, Ana? Ana, eu acredito que a, a, a,
atos de bondade, atos de misericórdia, atos, né, que venha a dizer para ti, assim, ó, o que poderia te ajudar agora? Me arruma aí tal coisa, me faz tal coisa, vê se você vai atrás de fulano, vê se você consegue para mim isso. Eu acho que prega muito mais Deus, o amor de Deus para com essa pessoa, do que qualquer outra coisa, né? Eu vou ficando por aqui, porque o capítulo 10 é a continuação desse lamento de Jó. E se você, algo aqui que Jó falou, algo aqui que Jó mencionou, né, trouxe para você algo, fale comigo, comenta aqui embaixo, me deixa ouvir também tua opinião, me deixa também ouvir o que você está aprendendo com esse capítulo, me deixa aí, ouvir não, né, me deixa ler. Oh, meu pai, acordei agora. Então aí a gente vai aprendendo juntas, a gente vai aprendendo, né, uma com as outras. Amém? Então, que Deus te abençoe. Até o próximo capítulo.